Muito bom dia a todos os colegas. Queria gravar um áudio muito ligeiramente a respeito de um tema que eu não vejo quase que ninguém, né, na esquerda tratando, que é sobre o que foi a importância de João Goulart. De maneira que eu gostaria de dizer que eu considero João Goulart o principal governante que o país teve. Além dele, Dom Pedro II. Dom Pedro II, o próprio Dom Pedro I e Lula, né? E Getúlio Vargas. Esses seriam, ao meu ver, os principais governantes que o país teve. Mas, principalmente, eu elencaria João Goulart como o principal, não pelo governo que ele teve, porque ele simplesmente não pôde governar, né? João Goulart, ele não pôde governar. Mas então, por que é que eu coloco, né? Eu exalto João Goulart como o principal governante que o país teve. Eu coloco João Goulart como o principal governante que o país teve, como eu disse, não pelo governo que ele teve, mas pelas ações que ele teve. Porque é preciso se enxergar que, naquela época, o mundo era completamente polarizado. Era uma época muito difícil para o Brasil. E João Goulart, ele teve a coragem de pôr, né, em prática as questões mais candentes do momento, as questões que eram reivindicadas pelo povo, né? As questões que eram apresentadas pelo povo, as questões que eram levadas a ele pelas mãos do povo, entendeu? João Goulart, para você ver como as coisas são, João Goulart, ele não era um homem de origem simples, ele era um homem de origem, né, de origem rica. Ele era filho de fazendeiros do Rio Grande do Sul. Só que ele era um homem de tanto caráter que ele era uma pessoa de sensibilidade, né? Então o que quer dizer? Ele tinha tanta sensibilidade que ele foi cada vez mais se inclinando para o apelo popular, para as reivindicações populares. De maneira que ele era presidente, mas quando o povo marcava, né, e realizava os comícios, né, ali abertos, ali em público, ali no Rio de Janeiro, ele comparecia aos comícios, às manifestações populares. Eram milhares e milhares de pessoas. E João Goulart, presidente, né, ele ia até lá e comparecia. E não eram reivindicações, e não eram comícios assim, puramente, como é que eu posso dizer, ilustrativos ou simplesmente assim superficiais, de questões superficiais ou que não tivessem participação efetiva de gente do povo. Não, eram mobilizações imensas com pessoas que eram literalmente aquelas pessoas sofridas do povo. Eram camponeses, né? Agricultores que vinham do país inteiro, do interior do país inteiro. Eram operários, eram inclusive os militares. Então, o que quer dizer? João Goulart, ele encarnou o homem do povo, o homem que foi governante pelos braços do povo. Nem mesmo Lula conseguiu levar à frente as reivindicações do povo. Não é como se fosse assim, uma coisa pontual que está sendo discutida há muitos e muitos anos e aquele governante chega e diz assim, pronto, vamos colocar isso aqui. Não. Aquelas reformas de base apresentadas por ele foram coisas súbitas, assim, de incontinente, né? Que o povo reuniu ali, ó, a gente quer isso, a gente quer isso, a gente quer isso e tal. E os ministros, né? Ele auxiliado pelos ministros, foram no embalo do povo, das manifestações populares, eles foram ali articulando, né? Eles foram né? Estudando ali
e articulando aquelas ações, né? Aquelas medidas que precisavam ser colocadas em prática no país, para tentar destravar o país, né? Da situação que o país estava, para alavancar o desenvolvimento do país, né? E permitir o governo, né, dos próximos anos. Então, assim, João Goulart, ele teve uma coragem que nenhum outro governante teve, a não ser Dom Pedro II. A não ser Dom Pedro II, em alguns momentos da história, né? Ou a própria filha dele também, a Princesa Isabel, ela teve a coragem de decretar o fim da escravidão, né? O fim da escravatura. Então, o que quer dizer? João Goulart, mesmo ele não tendo tido um governo, ele foi o único presidente, o único governante que teve a coragem de governar pelos braços do povo. Tanto é que ele governava por decretos, né? Ele não governava através do processo, né, de legislativa, aquela coisa toda, né? Ele governava assim por decreto, né? Porque ele não tinha o Congresso com ele, né? Ele não tinha apoio congressual. Ele tinha simplesmente o apoio do povo e tentava ir levando as coisas, né, no embalo do povo. Então, o que quer dizer? Ele não foi um homem que veio de origem do povo, assim, popular, mas ele, porque essa contradição, esse paradoxo é uma coisa comum na história, né, do homem, né? De uma pessoa que vem de uma classe abastada, né, de uma classe privilegiada, mas que renega aquele privilégio em nome de, né, pela causa do povo, né? Em vistas, né, pelo intuito, pelo propósito de ajudar o povo. E João Goulart foi essa pessoa. João Goulart foi esse homem que ele renunciou aos privilégios familiares que ele tinha, ou que ele poderia adquirir cada vez mais, para se dedicar ao desenvolvimento do país, ao desenvolvimento do povo. O próprio Getúlio Vargas também, né, também teve disso. Mas assim, o João Goulart, ele foi quem encarnou o homem do povo, assim, como é que eu posso dizer assim? O presidente do povo, né? E se ele tivesse podido governar, ter um governo, eu não tenho a menor dúvida de que ele seria o maior presidente que o país teve, o maior governante que o país teve, o João Goulart. Porque nenhum outro teve a coragem de levar as ações que ele teve, que ele levou à frente, como ele levou, né? Nenhum outro teve. Nenhum outro teve a coragem de desafiar, né? Assim, mesmo que ele não fosse exatamente aquela pessoa de personalidade desafiadora, mas ele simplesmente ignorava aquelas proibições tácitas, né, que existiam à época. Ele, por exemplo, ele visitou a China quando a China ainda era revolucionária, né? Ele fez aquela viagem, incursionou ali pela China, né? Falou lá no parlamento chinês, tudo isso. Ele tratava os demais países, os outros países, né, com muito respeito. Enfim, ele foi uma pessoa assim que existiu o Brasil antes e depois de João Goulart. Antes e depois de João Goulart. João Goulart com certeza foi o presidente de maior, assim, foi um ponto na história, né? Ele foi um marco, para melhor dizer, ele foi um marco na história do Brasil. Enfim, eu acho que eu falei até mais do que eu poderia falar, até porque eu não tenho tanto estudo profundo sobre a época de João Goulart. O conhecimento que eu tenho dos anos de chumbo do Brasil são muito espaços, né? São espaços. Eu não tenho um conhecimento profundo. Já li muita coisa, mas já li várias coisas, mas não com intuito de conhecer em si, com profundidade, o governo João Goulart e as medidas das reformas de base, né, que ele apresentou, né? Enfim, esse é o juízo que eu faço, que João Goulart foi o principal governante que o país teve, né? Um abraço a todos os colegas e tudo de bom.